Vamos continuando, né? No nosso curso de administração geral. Preste atenção. Vamos começar agora a aprofundar o processo de planejamento. Me acompanhe aqui. Processo de planejamento. Processo, pessoal, nada mais é do que uma sequência de atividades. Então, o processo de planejamento é uma sequência de atividades para poder fazer o planejamento. É só isso. E a gente vai começar aqui com a definição da missão, visão e valores. Quando falamos de missão, estamos falando aqui da razão de existência. Anote aí. Razão de existência da empresa. Está relacionado com a contribuição para a sociedade. Isso significa que quando você monta uma empresa, você tem que estabelecer para que essa empresa existe. Ah, ela existe para preparar alunos para concurso. Ela existe para formar cidadãos, para formar profissionais. Para que ela existe? Qual é a sua contribuição para a sociedade? A missão tem a ver com o motivo, o propósito, para que essa empresa existe. A missão é o que sou. O que sou? Essa vai ser a missão. Questão de prova. Na missão eu consigo identificar as atividades da empresa, a área de negócio, o foco de atuação? Vamos ver. Se eu leio a missão do Eu Vou Passar, será que eu consigo ver que ele trabalha na área de ensino? Consigo. Será que se eu leio a missão de uma academia, eu consigo ver que trabalha na área de bem-estar? Consigo. E se eu leio a missão de uma escola, eu consigo ver que trabalha na área de formar cidadãos, ensino também? Consigo. E leio a missão de uma boate, consigo ver que trabalha na área de diversão? Consigo. Então, na missão eu consigo identificar as atividades. Não pensa que são as atividades específicas, são as atividades gerais, o foco, o segmento, a área de atuação da empresa. A missão, ela é atemporal. Isso significa que ela não tem prazo. Eu não digo assim, eu sou Giovana até amanhã, ou até 2017, ou até 2018, até 2020. Não. Eu sou Giovana. Mas significa que eu posso mudar. Não é que eu vou mudar a Giovana, mas, por exemplo, eu sou professora. Pode ser que um dia eu deixe de ser professora? Pode. Então eu posso mudar, mas eu não estabeleço um prazo. Quem vai estabelecer um prazo é a visão. A visão é o nível máximo onde eu pretendo chegar. A visão é o sonho, a utopia. Mas mesmo sendo um sonho e uma utopia, a visão, ela deve ser realista. Eu não posso ter um mercadinho caindo os pedaços, que só vende arroz e feijão, e estabelecer como visão que até o ano 2019 eu me torne a maior distribuidora de alimentos do mundo. Não. Mesmo sendo um sonho, tem que ser de acordo com a realidade. A visão, ela é temporal. Ela tem um prazo, até 2019, até 2018, até 2020, tá? A visão é o que quero ser. O que quero ser. Onde pretendo chegar. Onde pretendo chegar. Essa vai ser a visão. Tem vezes em prova que diz assim, quero me tornar a maior distribuidora de alimentos do mundo. Aí não tem prazo. Aí o aluno diz que é a missão porque não tem prazo. Não, peraí. Quero me tornar a maior distribuidora de alimentos do mundo.
Isso é o que eu sou ou o que eu quero ser? É o que eu quero ser. Se é o que eu quero ser, é uma visão, pessoal. Por exemplo, uma televisão, se ela não tiver controle, ela deixa de ser televisão? Não. As televisões têm controle, mas o fato de não ter, não deixa de ser televisão. Pode do mesmo jeito. A visão tem prazo, mas o fato de não estar escrito prazo não descaracteriza. Então, missão é o que eu sou. Visão, onde eu pretendo chegar. Acabou, se não tem como você errar esse assunto na prova. Tá bom? E os valores? Os valores são padrões orientadores de conduta. Por exemplo, quando eu estabeleço valores como responsabilidade, coragem, iniciativa, isso aqui é exemplo, tá? Iniciativa, prudência. Esses são os valores. Os valores são positivos, é óbvio. Corrupção, pessoal, não é um valor. É uma ausência de valor, honestidade. Covardia não é um valor. É uma ausência de valor, coragem. Preconceito não é um valor. É uma ausência de valor, não preconceito. Eu estava dando aula por aí, que eu dou aula em várias cidades do Brasil, e aí uma aluna disse assim para mim, professora, antes de conhecer a senhora, eu achava que no Nordeste só existiam ignorantes. Aí eu olhei para ela, bem educada, e digo, gatinha, o preconceito é uma ausência de informação. Em outras palavras, eu falei que a ignorante era ela, bem educada, concorda? Então, às vezes, as pessoas têm preconceito porque não têm acesso àquela informação, não conhecem, desconhecem algo sobre aquele lugar, tá? Então, o preconceito não é um valor, é uma ausência de valor, não preconceito. Corrupção é uma ausência de valor, honestidade, e assim vai. Os valores são estabelecidos para que os funcionários possam ser orientados por ele. Eles vão orientar os funcionários em algum dilema ético. Por exemplo, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, aí você tem o valor que orienta você. Tanto a missão como a visão e os valores, eles são definidos no nível estratégico. Então, as atividades planejamento, organização, direção e controle, todas essas funções acontecem no nível estratégico, tático e operacional. Só que essa primeira etapa, que eu vou colocar um asterisco, tá? Que eu vou colocar um asterisco, é uma atividade típica do nível estratégico, tá bom? Porque eu vou estabelecer a missão da empresa, visão da empresa e valores da empresa. Tudo que envolve a empresa como um todo faz parte do nível estratégico, tá bom? Depois disso, eu vou estabelecer objetivos e metas. O que são os objetivos e as metas? Por incrível que pareça, eles têm mais coisas em comuns que coisas diferentes. Então, olha só, objetivos é diferente de meta. Mas o que é que eles têm em comum? Os objetivos e as metas, eles devem ser reais e alcançáveis por uma questão de estratégia motivacional. Eu tenho um bebê pequeno e é incrível quando ele sobe em uma cadeira, quando ele consegue subir em algum lugar, ele se sente feliz. Porque é algo desafiador, mas é algo alcançável. Pois é a mesma coisa. Deve ser real, alcançável, mas deve ser desafiador. Você não vê uma criança tentando subir uma parede, porque ela sabe que é impossível. Então, quando algo é impossível, por uma questão de estratégia motivacional, os funcionários nem tentam. Então, tem que ser real, tem que ser alcançável, mas tem que ser desafiador. Isso você consegue ver facinho, facinho, nos joguinhos que tu baixa no teu celular.
Quando tem algum jogo que as fases são muito fáceis, o que é que você faz com o jogo? Desinstala. Ai, jogo rei besta. Mas também quando você fica enganchado em uma fase e não consegue avançar de jeito nenhum, você desinstala também. Eu fiz isso com Candy Crush. Eu fiquei entalada numa fase lá 300 e tanto. Aí eu fiquei, dei pra todo mundo, ninguém conseguia passar. Ah, essa porcaria eu desinstalei. Tava sendo inalcançável pra mim, tá? Então, os objetivos e as metas devem ser reais, alcançáveis, devem ser desafiadores, deve ter prazo. A gente tem objetivos no curto, médio e longo prazo. Tem aquelas coisas que a gente quer para agora. Tem aquelas coisas que a gente pode querer um pouco depois. E como existe um prazo, por isso que a gente tem objetivos estratégicos, táticos e operacionais, como existe um prazo, isso permite ter uma hierarquia. Os objetivos, eles são hierárquicos. Isso significa que a gente estabelece uma hierarquia no estabelecimento desses objetivos. Permite dar uma organização de prioridade. Os objetivos e as metas, eles também devem ser específicos. O que é que você quer? Ah, eu quero aprovar no concurso. Ah, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero comprar uma casa. Você tem que especificar. Você não pode dizer, ah, o meu objetivo é me dar bem na vida. Ora, me dar bem na vida, você é gigolô, né? Eu vou ser traficante, eu vou ser assaltante. Não, tem que especificar. O que é que eu quero? Quero casar, namorar, ter filhos, passar num concurso, ter uma casa, comprar um carro. Eu tenho que especificar. E o que é que eles têm de diferentes? Alguns livros dizem que os objetivos são qualitativos e que as metas são quantitativas, tá? O objetivo, ele é qualitativo e a meta quantitativa. O objetivo, passar no concurso. Meta, ficar nos 50 primeiros colocados. Objetivo, baixar a febre do menino. Meta, chegar nos 36,5 graus. Objetivo, aumentar o volume de vendas. Meta, vender 500 mil. A meta é como se fosse aquela quantidade, aquele nível que você tem que chegar para que o objetivo seja alcançado, tá? Além disso, existem outros livros que dizem que o objetivo ele é mais abrangente. Os dois são específicos, só que o objetivo ele é mais abrangente e a meta ela é mais detalhada. Objetivo, entrar para o serviço público. Meta, entrar no Banco Central. Ela é mais detalhada, ela é mais específica. Os dois são específicos, mas a meta seria mais específica. Ficou claro? Pois muito bem. Então, eu vou estabelecer os objetivos e as metas. Depois disso, eu vou analisar a situação atual. Quando eu falo de analisar a situação atual, eu estou falando de diagnóstico. Diagnóstico, tá? Para poder analisar a situação atual, eu posso utilizar uma ferramenta chamada de análise SWOT. Análise SWOT. Você pode memorizar pela sigla FOFA. Aqui eu vou identificar as fortalezas, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. As fortalezas e as fraquezas são as variáveis internas. Fazem parte do microambiente. São as variáveis controláveis. Então, olha aqui uma questãozinha de prova. Uma empresa tem funcionários que não estão motivados. Isso é uma ameaça? Não. Funcionário desmotivado é algo do ambiente interno da empresa. E é controlável, só depende de mim se eu vou ter funcionário motivado
ou não. Isso significa que na verdade não é uma ameaça, e sim é uma fraqueza. Fraqueza ou debilidade, tá? Então, tudo que é bom dentro da empresa é fortaleza. Tudo que é ruim dentro da empresa é fraqueza. Então, se a empresa tem um bom produto, é fortaleza. Não tem um bom produto, fraqueza. Se a empresa tem capital de giro, fortaleza. Se não tem, fraqueza. A empresa tem uma boa estrutura, fortaleza. Não tem, fraqueza. A empresa tem uma boa câmera, fortaleza. Se não tem, fraqueza. Tá bom? Já as oportunidades e as ameaças são variáveis externas. São variáveis incontroláveis. Fazem parte do macroambiente. Fazem parte do macroambiente. Tá claro? Ou seja, do ambiente lá de fora. Essa análise SWOT serve para fazer o diagnóstico. Outra ferramenta que serve para fazer o diagnóstico vai ser os 5 forças competitivas de Porter. 5 forças competitivas de Porter. Alguns livros podem dizer que é para posicionar a empresa. Não está errado, não. Mas isso aqui eu tenho que obter essas informações, eu vou fazer uma análise para poder posicionar. Então termina sendo também uma ferramenta de diagnóstico. E aqui eu vou analisar o poder do consumidor, poder do fornecedor, vou já explicar um a um, tá? Poder do fornecedor, concorrentes atuais, entrantes potenciais e produtos ou serviços substitutos. Vamos lá. Dependendo do produto ou do serviço, o consumidor ele tem mais ou menos poder. Você concorda que em um hotel 5 estrelas, o consumidor tem muito mais poder do que em um albergue? Você concorda? Geralmente, consumidores poderosos são mais dispendiosos, são mais caros, tem que investir mais. O aluno de concurso ele é muito poderoso. É ele que define quem é o professor de concurso que vai dar aula, é ele que demanda, tá? É diferente, por exemplo, da faculdade, que às vezes a gente tem aquele professor que a gente sabe que o cara é bom, mas ele não tem uma boa didática, né? E aí, por mais que a gente reclama, a gente não consegue tirar ele de sala de aula. Concurso não, o aluno concurseiro ele é muito poderoso. Então, eu tenho que analisar quem é que tem o poder, eu como empresa ou o consumidor. Eu tenho que analisar quem é que tem o poder, eu, o fornecedor. As coisas, pessoal, elas não são pagas pela importância, e sim pela raridade. Por exemplo, o diamante ele é caro, enquanto que a água é barata. Por que o diamante é caro e a água é barata? Porque a água tem mais abundância que o diamante. Mas a água é vital, o diamante não. Então, as coisas não são pagas pela importância, são pagas pela raridade. Então, preste atenção aqui, tudo é uma questão de oferta e demanda. Se eu tenho muitos fornecedores daquele produto ou serviço, isso faz com que eu tenha mais poder ou menos poder? Eu vou ter mais poder. Porque se aquele fornecedor não quiser oferecer pelo produto, pelo preço que eu quero, aquele outro faz, aquele outro faz, aquele outro faz. Agora, se eu tenho poucos fornecedores, eu termino ficando nas mãos dele. É ele que termina estabelecendo o preço, prazo, as condições de pagamento. Então, eu tenho que analisar se a empresa tem um poder ou se o fornecedor tem um poder. Eu tenho que analisar os concorrentes atuais. Quem é melhor? Eu ou o meu concorrente? Eu sou melhor do que ele, eu sou pior do que ele? Como é que está a situação? Se eu sou melhor que ele, eu posso utilizar um diferencial competitivo. Se eu sou pior, eu tenho que correr atrás, porque eu tenho que ser melhor.
Eu tenho que analisar também os entrantes potenciais. Quem são os entrantes potenciais? A ameaça de novos concorrentes. Será que a probabilidade muito alta de surgirem novos concorrentes? Depende. Se eu vendo pastel na praça da cidade, a probabilidade de surgir um novo concorrente é muito alta. Por causa que o investimento inicial é baixo, a legislação não é muito exigente e o conhecimento técnico não é aprofundado. Então são poucas barreiras. Como são poucas barreiras, a probabilidade de entrar um novo concorrente é alta. Agora, se eu tenho uma empresa de energia eólica, a probabilidade de surgir um novo concorrente é baixa, porque o investimento inicial é alto, o conhecimento técnico é muito especializado e a legislação é muito exigente. Então, quanto mais barreiras, menor a probabilidade de surgir um novo concorrente. É como se fosse assim, quanto mais alto o muro, menor a probabilidade de entrar o ladrão, tá? Então, vai nesse sentido. E eu tenho que analisar também os produtos ou serviços substitutos. Eu tenho que analisar, por exemplo, se aumentar o preço da carne, fácil, eu consumo frango, ovo, mortadela. Então, não basta eu analisar apenas a carne, o meu concorrente direto, se eu vendo carne. Eu tenho que analisar aqueles produtos ou serviços substitutos. E é aí onde entra essa ferramenta para fazer um diagnóstico da situação e analisar como é que a empresa está. Então, vamos voltar aqui. Preste atenção aqui. Nós temos, para poder elaborar o planejamento, eu defino a missão, que é a razão de existência da empresa, é a sua contribuição para a sociedade, é o propósito, é a finalidade, é o motivo pelo qual a empresa foi criada. Na missão eu consigo identificar a área de atuação da empresa, eu consigo identificar o foco do negócio, as atividades, não as específicas, de uma maneira geral, onde é que a empresa atua. A visão é o nível máximo, é onde eu pretendo chegar. A visão é meu sonho, minha utopia, mas mesmo assim, mesmo sendo sonho, ela precisa ser realista. A missão não tem prazo, a visão tem prazo. Os valores são padrões orientadores de conduta. Eles devem orientar como é que o comportamento deve atuar, o funcionário deve atuar. Tanto a missão, visão e valores são estabelecidos no planejamento estratégico. Porque eu tenho planejamento estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico é feito primeiro, a partir dele é feito o tático, a partir do tático é feito o operacional. Mas missão, visão e valores eu defino no nível estratégico. Depois eu tenho que estabelecer objetivos e metas. Os objetivos e metas estão relacionados com tudo aquilo que eu pretendo alcançar. Os objetivos e as metas, os dois são reais, alcançáveis, os dois devem ter prazo, os dois são hierárquicos e são específicos e devem ser desafiadores. Alguns livros dizem que os objetivos são qualitativos e as metas quantitativas. Outros dizem que os objetivos eles são mais abrangentes e as metas mais detalhadas. Depois que eu estabeleço o objetivo, eu faço a análise da situação atual, que é o diagnóstico. E para fazer o diagnóstico, eu posso utilizar uma ferramenta chamada de análise SWOT, onde eu identifico fortalezas e oportunidades, fraquezas e ameaças. As fortalezas e as fraquezas são variáveis internas, são variáveis controláveis. As oportunidades e as ameaças são variáveis externas. Por exemplo, a saída de um edital é uma oportunidade de eu me tornar servidor. Mas eu não posso controlar a saída de um edital, eu posso me preparar e me antecipar, e estudar tanto que quando surgir a oportunidade, eu consiga aproveitá-la. Ameaças são os riscos, uma greve, o concorrente, uma questão econômica, uma questão política, social. Eu também não posso controlar as ameaças, podem vir também como riscos, tá? Mas eu posso me preparar tanto que quando a ameaça surgir, eu não sofra tanto com o impacto. Tá claro? Muito bem. Além dessa ferramenta, eu posso utilizar as 5 forças competitivas de Porter, onde eu vou analisar o poder do fornecedor, o poder do consumidor, produtos, concorrentes atuais, entrantes potenciais, que é a ameaça de novos concorrentes, e produtos ou serviços substitutos. Tá bom? Muito bem. Olha a observação aqui. Existem alguns livros que dizem que primeiro eu estabeleço os objetivos e as metas e depois eu analiso a situação atual, que é como eu expliquei aqui. Mas existem livros que dizem que primeiro eu analiso a situação atual para depois eu estabelecer os objetivos. Isso significa que não há
consenso entre os autores se primeiro estabeleço o objetivo e depois analisa a situação, ou se primeiro analisa a situação e depois estabeleço o objetivo. Mas tem lógica, olha só. Você poderia ter feito assim: rapaz, vou me tornar servidor público. Eu quero entrar para o serviço público. Estabeleceu o objetivo. Aí depois você disse assim: como é que eu estou de tempo, como é que eu estou de dinheiro? Será que eu consigo estudar? Claro que consegue. Onde é que eu vou estudar? Você vai analisando a situação. Mas você podia ter feito assim: rapaz, eu estou trabalhando nessa empresa, em cima de mim só tem um dono, não tem como eu crescer, esse cara me paga pouco. Ele tem um assédio moral muito grande em cima de mim. Ele me humilha, me trata mal na frente de todo mundo. Eu estou me preparando, mas não vejo como crescer dentro da empresa. Ai, minha situação está muito ruim. Você está analisando a situação. Aí você diz assim: rapaz, eu vou me tornar servidor público, vou estudar para concurso. Aí depois você estabeleceu o objetivo. Então, veja como é possível primeiro analisar a situação e depois estabelecer o objetivo. Então, se cair na sua prova, é obrigado a respeitar uma sequência rígida no estabelecimento do planejamento, tá falso. Eu posso primeiro estabelecer o objetivo e depois analisar a situação, ou primeiro analisar a situação e depois estabelecer o objetivo. Ficou claro? Moleza, moleza? Fácil, né? Pois muito bem. Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente continua com o processo de planejamento, tá bom? Lembre-se, você precisa estudar. Assista às aulas quantas vezes você quiser. Vai entrar, nem que seja por osmose. Um abração a todos.